Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que agora me ouve aqui na Universitária FM, pela internet também. Eu sou João Lucas, radialista, comunicador do Centro Sabiá e tá começando mais um Comida de Verdade, o seu programa para falar de alimentação, agroecologia, cidade e sobre o futuro sustentável. Desde a semana passada estamos aqui comemorando o aniversário da nossa Rádio Universitária FM, que completa 45 anos. Aliás, parabéns a todos os radialistas, comunicadores que fazem essa rádio pública importante no Recife. Por isso que hoje a gente segue com as nossas conversas sobre caminhos para transformar realidades na cidade. O Comida de Verdade se juntou ao programa Realidades, também daqui da Universitária, para conversar sobre a agricultura urbana. É o Comida de Verdade transformando realidades. Eu me junto a Luana Antero, do Realidades, para trocar ideias sobre a agricultura urbana que pode transformar a cidade, seja na educação, seja através da agroecologia. Vamos conversar? A agricultura urbana transforma realidades? Quando a gente fala de agroecologia, sabemos da importância desse movimento para o campo, para a agricultura camponesa e familiar. Mas onde fica a cidade nessa discussão? Para apontar caminhos para o futuro, e também é preciso apontar a transformação de realidades na cidade, através dessa mesma agroecologia que é para o campo. É pensando nessa conexão cidade e agroecologia, e essa aqui, né, a Universitária FM, Casa da Programação Educativa Pública do Recife, que a gente conversa também sobre a agricultura urbana como caminho para o futuro, mesmo no centro urbano feito é o Recife. Hoje estamos aqui, eu, João Lucas, junto com Luana Antero, do Realidades, para a gente discutir isso. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A gente lembra a vocês ouvintes que essa é uma programação especial da Rádio Universitária FM, uma maratona de programas em comemoração aos 45 anos da Universitária, não é isso, João? Pois é, por isso que a gente do programa Realidade se junta com Comida de Verdade para a gente discutir nossa cidade, pensando no futuro. E a gente falou aqui de agroecologia, mas onde fica a cidade nessa discussão? Se bem que a Aniérica falou muito bem também, né? Deu essa introdução pra gente, né? É pensando nessa conexão de cidade e agroecologia, e essa aqui, a Universitária FM, Casa da Programação Educativa Pública do Recife, que a gente conversa também sobre a agricultura urbana como caminho para o futuro, mesmo num centro urbano que é o Recife. E para conversar com a gente sobre esses caminhos de agroecologia no urbano, que a gente segue essa conversa com Simone Arimateia. Simone é agroecologista, assessora técnica em agricultura urbana pelo Centro Sabiá e certificada PMD-PRO, Metodologia de Gestão de Projetos Sociais. Com a gente também continua aqui a coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá, Aniérica Almeida. Simone, falamos aqui dessa agroecologia, um pouco também de agricultura familiar. Então, o que é essa outra agricultura, a agricultura urbana? Urbana, essa agricultura que a gente tem dentro da cidade. Na verdade, ela sempre existiu, mas nas últimas décadas, né, com o crescimento das cidades, as habitações elas foram se transformando. Então, muitas casas que tinham quintal nos subúrbios, elas acabaram sendo vendidas, divididas para que os filhos, os netos, né, fossem construídas outras edificações. E também pelo aumento da quantidade de prédios na própria cidade. Então, assim, esses espaços agricultáveis e de cultivo dentro da cidade, ele ao longo das últimas décadas, ele foi diminuindo. Porque há 50, 60 anos atrás, Recife tinha, a região metropolitana como um todo, na verdade, tinha uma produção interessante de comida. Aquela história que a Aniérica estava falando, né? Não existe mesmo essa distância, né? Do urbano para a cidade do campo. Mesma coisa. Em uma cidade que é formada por rios, que tinha cultivos na beira do rio, que tinha muitos quintais. Então, na verdade, essas mudanças, né? Com a própria, o próprio crescimento das cidades foram fazendo com que
esses espaços de cultivo fossem diminuindo. Então, hoje a gente chama de agricultura urbana, na verdade, esse esforço, esse movimento que está sendo feito no sentido de olhar para a cidade e enxergar que ainda há possibilidade da gente plantar comida aqui dentro. E onde a gente tem feito isso? A gente tem ocupado espaços ociosos, pontos de confinamento de lixo, e é um trabalho que tem acontecido majoritariamente dentro da periferia, dentro do... perto de espaços onde a população tem feito luta pelo acesso à moradia digna, mas também feito a luta pelo acesso à comida saudável. E aí é nesses espaços da periferia que a gente tem tentado enxergar e construir espaços de plantio de comida dentro das cidades. E pensando em cidade, né, no urbano e no futuro dos nossos centros, de nossas cidades, qual a importância de uma agricultura que é feita, né, que é pensada para a cidade? Hoje, nessa adaptação que você está falando, né? Eu acho que é um papo que a gente traz muito, inclusive, no Centro Sabiá, que é como isso explodiu, inclusive, na pandemia, né, Simone? Você pode falar um pouco sobre isso também? Esse trabalho ganhou força, né, assim, por parte do Centro Sabiá na pandemia, em função dessa necessidade de saúde mental, de autocuidado, né? Foi uma demanda que ela já existia, mas ela ganha força em algumas comunidades, com alguns parceiros, e aí o Sabiá identifica realmente a necessidade de implantar e acompanhar algumas hortas urbanas, porque foi um período, né, de afastamento social, onde muitas pessoas... E fome também, né? E fome também. E aí, assim, as hortas surgiram e ganharam força, algumas hortas na região metropolitana do Recife surgiram e ganharam força nesse período, diante dessa necessidade de convívio social, de acesso a espaços de lazer, de acesso a espaços verdes, de fome, mas também da necessidade de você sair de dentro de casa, porque não é uma casa grande, né? Na periferia as casas são muito pequenas, então... Como é que você sai de dentro da casa e você precisa estar na rua, a criança precisa correr, você precisa de espaço de convivência. Então, a horta surge como esse espaço de bem viver, um espaço comunitário que precisa ser ocupado mesmo durante a pandemia. Isso fala muito com uma coisa que a gente tem ouvido bastante, cada vez mais, eu acho, a impressão que eu tenho, né? Que a gente tenta construir um futuro e conversa sobre um futuro que seja ancestral. E quando se pensa em agricultura e meio ambiente, é um pouco disso que você está falando, né? A gente conectar esse desenvolvimento com a ancestralidade. E essa ideia de um futuro que olha para o passado se conecta com a agroecologia também, Simone? Pensar em meio ambiente é pensar isso, essa conexão do futuro com o passado ou do passado com o futuro? Com certeza. Esses dias eu passei por uma experiência que fala um pouco disso, que foi conversar sobre colônia, né? Colônia é uma planta que eu conhecia como uso medicinal para abaixar febre através do banho. E aí, esses dias, conversando com uma agricultora, ela me perguntou por que eu não fazia chá para dar para o meu filho, porque o chá da colônia também é muito bom para expectorar, para ajudar nesse processo inflamatório. E aí, nessa conversa, uma outra mulher acessou uma memória e disse, eu fui criada tomando chá de colônia. Mas ela não comentava isso, assim. E aí, a partir dessa conversa, ela acessou essa memória. Então, esse futuro ancestral fala muito disso, assim, que é a convivência, é a troca de saberes, mas é esse trabalho, é esse estar junto na horta, mexendo na terra, trocando saberes e passando receita, você conhece essa planta, eu não, que essas memórias elas vêm à tona. Trocando saberes, né? Que coisa. E aqui na cidade, assim, historicamente o processo de constituição da cidade são pessoas que vêm do meio rural para os grandes centros, né? Então, quando a gente faz esse trabalho também com esse olhar da agricultura urbana, em certa medida a gente também está resgatando aquela identidade daquela pessoa ou que veio do rural ou que já morava numa área que tinha características, né, ainda rurais. Sim. E que isso foi se perdendo com o modelo de desenvolvimento, né, com a urbanização da cidade. Então, esse trabalho, prioritariamente, ele tem que dar conta de fazer esse resgate dessa identidade também, né? Não é separado, futuro. Mais uma vez, eu quero convidar quem está nos ouvindo a pensar, será que sua avó, o seu avô, a sua mãe, Sim. o seu pai, não tem um vazio em casa, um hortelã miúda, graúdo, um manjericão? Sim. Isso tudo faz parte disso também, né, Niérica? Né, Simone? Nossa. Mas esse ancestral bate de frente com o que a gente vê nas cidades. Não tem como negar isso, né? Vários supermercados, varejistas, atacadistas que hoje são abastecidos de produtos cheios daquilo que a gente estava falando, né? Dos agrotóxicos, os ultraprocessados.
Simone, onde é que fica esse debate na prática, na nossa cidade? Essa disputa com o agro, com a comida de verdade e a comida de mentira. A gente tem feito essa reflexão, né? Assim, que as hortas, elas têm tentado ser esse espaço da discussão, ou diria até talvez da formação do que é essa comida de verdade. Que história é essa de comida de verdade? Comida de verdade é a comida que a gente sempre comeu. É chupar acerola, é comer jaca, é comer macaxeira com ovo frito, né? E sair dessa lógica dos supermercados que invadiram a cidade, né? Não sei, a impressão às vezes que as feiras elas até perdem um pouco da força, porque a gente vai no supermercado e a gente compra fruta e as coisas que a gente poderia comprar na feira a gente acaba comprando no supermercado. E aí me parece às vezes que até a feira perde um pouco de força. Mas a variedade é bem diferente, né? Mas tem essa coisa, né, da comunidade. Eu vou lá da feira, assim, tem muito mais coisa do que... Sim, certamente. Então é isso, assim, né? Nas hortas a gente tem tentado fazer essa discussão da comida de verdade. As hortas urbanas, elas não dão conta de matar a fome dos grupos, dos coletivos que cuidam desses espaços, porque são espaços pequenos. Mas a gente discute, né? E tenta, enfim, fazer as pessoas usarem aquele espaço de forma que o que se tire de lá faz diferença na nutrição. Por isso que a gente fala de segurança alimentar e nutricional. Não no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade. Porque das hortas urbanas você consegue tirar alguns itens que são alimentos saudáveis, sem veneno, que você usa para temperar, para fazer a complementação, principalmente nesse tocante da nutrição, aos alimentos que a gente vai ter que comprar na feira de rua ou no supermercado. Isso é importante, né? Porque não alimenta ainda, né, Simone? Não é uma coisa que ainda alimenta famílias na cidade, a agricultura urbana, né? Mas pode falar. E assim, a gente, nesse processo, a gente diz que faz um grande enfrentamento ao sistema agroalimentar, porque o que chega para a população da periferia, por exemplo, é a pior comida que existe, é o pior produto alimentício, vou dizer assim, porque não é comida, é o pior tipo de produto alimentício. O que chega como possibilidade para a população da periferia é a salsichinha, é o biscoito, né, que é cheio de açúcar, é com trigo transgênico, é a salsichinha, que é uma pasta e cheio de corante. Então, o que chega para a população da periferia, me parece muito que é um projeto que é arquitetado para acabar com aquele povo mesmo. Então, o trabalho da agricultura urbana, a partir das hortas, mesmo não tendo um volume de produção que vai suprir essa necessidade daquela comunidade, mas a gente faz esse trabalho de conscientização, né? De que como é que eu que tenho renda ou que eu não tenho renda nenhuma, como é que eu posso fazer o meu processo de escolha, né? Quais são as alternativas? Porque é muito fácil eu discutir segurança alimentar, acesso à comida com quem tem a possibilidade de escolher, que é uma primícia, né, da segurança alimentar, eu ter a autonomia alimentar, eu até ter a capacidade de escolha. Isso é soberania alimentar. Então, como é que a gente trabalha isso também com a população da periferia? Então, a gente entende que com esse movimento de levar informação, de construir alternativas, a gente vem também batendo de frente com esse sistema agroalimentar aí que vê todo mundo por igual e que oferece um produto, né? Que não é um alimento, que não nutre o corpo, que gera doença, né? Sim. Imaginar uma agroecologia, uma agricultura urbana que transforme a realidade de uma nossa cidade já não é um assunto para o amanhã, é para ontem. E a gente segue já escrevendo esse caminho. Mas agora a gente faz uma pausa aqui no Comida de Verdade. Fique aí que já voltamos com mais agricultura urbana para transformar a nossa cidade. Você está ouvindo Comida de Verdade. Todo dia é dia de feira no Recife. É por isso que hoje a gente traz uma listinha das feiras agroecológicas do Recife. Fique atento, fique atenta, que sempre tem feira perto de casa. Se você mora no bairro de Santo Amaro, se liga no Espaço Agroecológico de Santo Amaro. Ele fica localizado ali, em frente ao Sesc,
estacionamento da Delegacia da Mulher. O Espaço Agroecológico de Santo Amaro é o lugar ideal para comprar suas frutas e verduras agroecológicas. Toda quarta-feira, das 5h30 até as 10 da manhã, em Santo Amaro. Mas se você mora em Setúbal, também tem feira para você. Esse é o Espaço Agroecológico de Setúbal, localizado por trás da Escola Americana do Recife, na Avenida Marechal Juarez Távora. O Espaço Agroecológico de Setúbal funciona todos os sábados, das 5h30 até as 10 da manhã. Se programe e passe por lá. Passando pelo bairro de Dois Irmãos, você também encontra a sua feira, bem ali na Praça Faria Neves, em frente ao Lafep. Você encontra a Feira Agroecológica Chico Mendes, aberta todas as sextas-feiras, das 6 da manhã até o meio-dia. Passa lá! No meio da semana também tem feira lá no campus da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É a Feira de Economia Solidária e Agroecológica, o UFPE-CCSA. Fica ali ao lado do prédio do Centro de Ciências Sociais, na Várzea. É toda quarta-feira, das 5 da manhã até a 1 da tarde. Em todo canto tem Feira da Agroecologia. Campo, cidade, Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui com o Comida de Verdade. Por aqui, nossa conversa é sobre agricultura urbana. A agricultura urbana transforma realidades? Quem conversa com a gente é a Aniérica Almeida, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. E também Simone Arimateia, assessora técnica para agricultura urbana do Centro Sabiá. A gente falar em agroecologia de uma maneira geral e na cidade, talvez mais especificamente, é a gente disputar também não só o espaço pela alimentação, mas um espaço político. E no Recife essa disputa toma uma nova forma, que é a da educação. E sendo bem oportuno a gente falar isso hoje, né, no Dia dos Professores e Professoras. Mas eu trago isso porque a gente fala também da Escola Marias, que é a Escola de Mulheres e Agriculturas Urbanas. Simone, você pode falar um pouco dessa escola pra gente? Como é que surgiu essa ideia? A Escola Marias toma forma depois de alguns anos, né, de experiência do Centro Sabiá, acompanhando algumas hortas e de algumas demandas, né, desses grupos. Principalmente, por exemplo, como ter renda, a possibilidade de renda, né, ter renda a partir das hortas urbanas. E aí surge a Escola Marias, né, que é um projeto que está acontecendo esse ano e vai até o ano que vem. Essa escola vai formar 100 agricultoras urbanas. E dentro dessa escola, a ideia é que a gente discuta boas práticas de agricultura urbana, né? De uma forma bem dentro da educação popular, que a gente não tem uma grade curricular formal, né? Mas é um curso prático com orientações e com trocas. As professoras dessa formação, elas são todas mulheres agricultoras, então a gente está partindo de quem está fazendo esse tipo de prática e está ali trocando experiência com essas agricultoras. Então é isso, 100 pessoas, né, 100 mulheres estão sendo formadas e está sendo uma experiência bem interessante. E é uma educação em agricultura urbana para mulheres, né? E mulheres da periferia. Por que esse recorte, Simone? Isso faz sentido quando a gente pensa em agricultura urbana, pensa em Recife? Esse recorte vem da prática, de fato. A gente tem dentro das hortas urbanas um público que é majoritariamente feminino. Pontualmente a gente tem alguns homens que participam desses espaços,
mas são as mulheres, de fato, que saem de casa, né, em busca de alimento, em busca de remédio, em busca de conhecimento, em busca de possibilidades de alimentar a família e também de cura, né, de eu preciso ter um grupo aqui para conversa, eu preciso fugir que eu estou ficando com depressão, que eu estou sendo agredida em casa. Então, qual é o meu espaço terapêutico? Aí, majoritariamente, o público que procura as hortas para ter esse espaço coletivo são as mulheres. Terminou agora, né, a primeira parte do curso, que é esse curso de agriculturas urbanas, que falava sobre o quê? Na verdade, foi a primeira turma, né? A primeira turma. Serão 4 turmas. Na primeira turma acabou de concluir a formação, foram 6 meses de aula. E a gente começa a segunda turma agora em outubro. Muito bom. E a gente vem falando desses assuntos, né, Simone, pensando numa mudança. Celebrando também o aniversário hoje da Universitária FM, imaginando esse futuro para transformar realidades. E essa agricultura urbana, essa educação em agroecologia, ela muda o quê? Para agricultores, para o comércio local, para a sustentabilidade? Ela traz possibilidades, né? Porque é isso, a convivência é na troca, é na roda, é na convivência que se aprende, que se relembra, que se faz conexões. Então, esse espaço da escola, né, formativo, mas também das hortas, ele traz possibilidades, né, de aprendizado, de troca. A gente também tem um trabalho, né, não só na escola, mas na rede também de hortas urbanas que existe aqui na região metropolitana, da gente incentivar a troca de sementes, a guarda e a troca de sementes, né, porque se quer discutir autonomia, soberania, então nem sempre você vai ter a grana para estar comprando sementes na sementeira, mudinhas, mas se você tem um banquinho de sementes, essas hortas têm autonomia. Então tem vários exercícios importantes que são feitos dentro desses espaços, tanto das hortas quanto dentro da formação da Escola Marias. E para você, Anne, muda o que essa agroecologia na cidade? O que é que ela pode transformar? Tanto no comércio, sustentabilidade, acho que vocês também falaram das feiras, né? Como é que isso transforma? Então, eu acho que a grande perspectiva de transformação que pode vir a partir da agroecologia é uma transformação de como pensar a sociedade, né? A gente está inserido numa sociedade que é individualista, que pensa no lucro pelo lucro, né? O dinheiro pelo dinheiro. E a agroecologia, ela traz essa possibilidade da gente se organizar coletivamente, né? A agroecologia, ela nos provoca a pensar uma outra sociedade com outro, né, um outro formato de organização, que ele é a partir do coletivo, né? Que eu, individual, eu não vou conseguir transformar essa realidade. Eu preciso estar junto com minhas companheiras, eu preciso romper com o machismo, com o racismo, né? Que ele está ali estruturando a nossa sociedade. Então, a agroecologia, ela proporciona, né, a transformação que a agroecologia pode transformar em como é que essa sociedade ela está organizada, né? Então, fazendo esse contraponto, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, numa economia, né, que pense também no bem viver, não seja somente o dinheiro pelo dinheiro, o lucro pelo lucro. Esse bem viver que a gente está falando aqui, acho que é importante a gente ressaltar, né? Bem viver não é viver bem. O que seria esse bem viver? Quando a gente fala de agroecologia, é um termo que sai tanto, né? Isso. O bem viver, ele tem a ver com como que a gente se coloca na natureza, como é que a gente se relaciona com essa natureza, né? Quando eu mudo a perspectiva de que eu vou para a natureza somente para extraí-la, ou quando eu vou para me apropriar da natureza. Quando a gente faz essa discussão do bem viver, a gente parte da perspectiva de que eu faço parte da natureza. Eu sou um elemento também, eu sou uma componente dessa natureza. Então, quando eu mudo essa perspectiva, a minha relação com esse meio ambiente é outra, né? Não é uma relação de exploração, de alguém que é mais forte, que vai lá e que usa até acabar, né? Então, eu tenho uma outra relação do cuidado, do olhar para todas as partes. Então, esse bem viver que a gente fala é nesse sentido, né? De ter acesso, mas também de cuidar dessa mãe terra, né? Que ela cuida da gente a todo tempo. E essas mudanças, como a gente já vem comentando aqui, né? Elas passam por muitas mãos. É uma mudança que é social, é alimentar, é política, envolve vários outros âmbitos. E Anne Érica, o que é que falta então para que essas sementes, essa ideia da agroecologia, da agricultura urbana, da educação em agroecologia, ela se espalhe?
Então, o que falta mesmo é decisão política, né? A gente precisa de ter políticas públicas, né, que sejam efetivadas na sociedade, que deem conta de olhar para a perspectiva da produção de alimentos, que deem conta de olhar e de garantir a questão do meio ambiente, de como é que a gente pode enfrentar essas mudanças climáticas. Então, o que precisa mesmo é o desejo político, né, de que tenha políticas públicas institucionais, que o Estado brasileiro promova, né, e incentive iniciativas e dê condições para que essas políticas, para que essa agroecologia ela se desenvolva. Porque faz a diferença, né, Simone? Você que trabalha diretamente assessorando, né, as agricultoras, tanto na Escola Marias, mas também em tantas outras hortas, né? Que diferença você vê na vida de quem mexe com a agroecologia também? O contato com a terra, ele é curativo, né? Então, assim, todo mundo enfrenta suas batalhas, dificuldades, lutas e de forma geral, assim, o relato das pessoas que têm contato com a terra eu cheguei de um jeito aqui, mas eu tô saindo de outro. Porque na hora que você pega na terra, que você entra em contato com a planta, você tá trocando energia com o universo e de certa forma aquilo vai equilibrando a gente mesmo. É muito diferente de você estar num ambiente que a gente chama esterilizado, né? Você está dentro de uma sala com ar-condicionado ligado, de paredes, e a gente não está trocando energia com o ambiente externo, a gente está só aqui, né? Enclausurado. Isso é diferente de quando a gente está num ambiente aberto, que você bota o pé na terra, que você bota a mão na terra. E aí a troca é gigantesca, assim, e é super benéfica. Então, todos os relatos, assim, de forma geral, eles vão dizer isso. Nossa, eu tô me sentindo melhor, eu me curei de uma depressão, eu quis estudar, eu tô me relacionando melhor em casa, em função do quê? De um mínimo contato com a natureza. Porque, na verdade, as hortas urbanas, elas trazem essa possibilidade, que é dar volta do convívio com espaços verdes dentro da cidade. Porque em se tratando de periferia, isso nem sempre é uma realidade, né? Exato. Nos bairros mais nobres, você vai ter parques, você vai ter arborização. Quem acessa, não é? Mas na periferia, nem sempre é uma possibilidade você ter contato com espaços verdes. Muito bem, como estamos chegando nos finalmente dessa nossa conversa sobre realidade, cidade, comida de verdade, eu trago então a pergunta que acompanha o programa de rádio, né, do Centro Sabiá, o Comida de Verdade, e a gente nessa fusão com realidades acha que faz todo sentido. Vocês inclusive já responderam essas perguntas antes. Para fechar nosso papo, pergunto para vocês, pensando em futuro, numa agroecologia, pensando em cidade, em caminhos para a comida de verdade que transforma realidades. Aniérica, o que de fato nos alimenta? Eu acho que o que de fato nos alimenta é acreditar que um outro mundo é possível, um mundo mais justo com as mulheres, com as crianças, com a população LGBTQIA+. O que de fato nos alimenta é essa utopia, esse sonho. Para você, Simone. Acho que o que de fato nos alimenta é a necessidade de fazer diferente. Né? Tem algumas coisas que gritam, nos incomodam, assim, muito hoje nesse nosso convívio urbano, vamos dizer assim. E aí acho que a grande necessidade é essa, de mudar algumas coisas, de fazer diferente. E aí, questões políticas, questões de gênero, questões de acesso a direito à moradia, acesso a direito à alimentação saudável, à saúde também, né? Porque quando a gente, né, conversa com alguém, várias pessoas doentes, né? É quase uma doença coletiva, mas estão doentes de quê? Tem doenças físicas, mas tem doenças que vêm de alimentação, de estresse, de falta de sono. Então, assim, em termos de sociedade, tem muitas coisas que podem e precisam ser feitas de forma diferente. Sim. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, Simone e Aniérica. Vocês têm algum recado final que gostariam de deixar para quem está ouvindo a gente aqui agora? Eu quero agradecer a audiência e quero mais uma vez aí deixar os parabéns para a Rádio Universitária, agradecer pelo espaço que também nós temos aqui com o nosso programa lá do Centro Sabiá. Desejar muitos anos de vida para esse meio de comunicação que é tão importante para a nossa sociedade. É isso, muito obrigado, viu, Simone? Muito obrigado. Valeu. A Aniérica também. Gente, hoje conversamos aqui com Simone Arimateia, ela que é agroecologista, assessora técnica em agricultura urbana pelo Centro Sabiá. Ela é certificada pelo PMD Pro
metodologia de gestão de projetos sociais. Também participou com a gente a coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá, Aniérica Almeida, engenheira de pesca, licenciada em Ciências Agrícolas pela UFRPE. Aniérica é especialista em segurança alimentar na perspectiva da convivência com o semiárido e da agroecologia. É mestre em extensão rural e desenvolvimento local. Pessoal, brigadão por sintonizar com a gente aqui, né? Chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade. A comida tá acabando, mas o trabalho do Centro Sabiá, não. Siga no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só procurar por Centro Sabiá. E se perdeu algum pedaço dessa conversa, quer ouvir novamente, quer ouvir outros papos, aí você se liga no nosso Spotify ou no YouTube, procura por Centro Sabiá. Lá você encontra todos os nossos podcasts, todas as nossas conversas completas do Comida de Verdade. A gente lembra que esse programa de hoje é um programa especial que participou do aniversário da Rádio Universitária, 45 anos de comunicação. Comida de Verdade transformando realidades. Foi uma produção da equipe do Realidades UFPE com a equipe do Comida de Verdade do Centro Sabiá. Locução, roteiro, Bárbara Santos, Luana Antero e João Lucas. Trabalhos técnicos, Alexandre Silva. Quem quiser acompanhar o programa Realidade, programa feito por professores e alunos da UFPE, você ouve na Universitária FM, todo domingo às 18 horas. E Comida de Verdade, do Centro Sabiá, você sintoniza todos os sábados às 10h30 da manhã, também aqui na Universitária. Tchau, pessoal, e até a semana que vem com mais uma panela cheia de comida de verdade. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.